Olá, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Davis, aqui a gente está começando um curso de programação orientada a objeto. Então a gente vai falar um pouquinho de programação orientada a objeto básica nesse vídeo, tá? Se é um novo, seja muito bem-vindo ao canal. A gente veio falando já o conceito da programação orientada a objeto, né? E algumas diretrizes nos vídeos anteriores. Tem uma playlist aqui embaixo, que você pode ver o vídeo anterior e ver o próximo vídeo. Então acompanha pela playlist, que é bem legal. Você que é novo, acabou de entrar no canal, seja bem-vindo, tá? Vai aparecer para você um botão inscreva-se aqui embaixo, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada, se é inscrito, tem um sininho. Clica no sininho e dá uma olhada se está marcado, receber todos os vídeos, se está com 2 tracinhos, tá? Que é importante para você ser notificado. E deixa um like no vídeo, que é importante para o YouTube também saber que você gostou do vídeo. Então vamos lá, o que a gente veio fazer nesse vídeo, programação orientada a objeto básica, tá? Bom, vamos falar um pouquinho disso. Tipos de dados, né? O TD, ou tipo, é um conjunto de valores com propriedades em comum, ok? Tipo abstrato de dados, TAD, é um tipo de dados que tem foco, um TD, né? Tipo de dados que tem foco, recai sobre as operações dos valores do tipo, em contraste com a representação desses valores. Essas operações escondem e protegem a representação dos dados, enquanto facilitam sua manipulação. A programação orientada a objeto é frequentemente compreendida e descrita como calçada dos tipos de dados, ok? Abstratos, ok? Então, só para resumir para você isso, tá? Tá falando o seguinte: quando você tem um objeto, você vai ter que mapear dados dele, tá? A gente falou do exemplo do celular, né? Quando eu pego um objeto celular, eu vou ter, por exemplo, ó, celular, ele desligado, objeto físico. Eu vou ter a dimensão dele, né, a largura e a altura, eu vou ter a cor dele, por exemplo, eu vou ter quantos botões ele tem externo, eu vou ter a memória dele, que já é mais interno, mas é mais lógico, mas já tem a memória, eu vou ter o tipo de vídeo dele. Então tudo isso são dados, tá? Então a programação de objetos vai mapear esses dados. E o tipo de dado, né, um TD, né? E tem um tipo abstrato de dado, um TAD, tipo abstrato de dado, ok? Perfeito? Então ele falou assim: a programação orientada a objetos é frequentemente compreendida e descrita como a calçada dos tipos abstratos de dados, ok? Então vamos falar um pouquinho aqui também sobre o legado de paradigmas anteriores. Então é um paradigma de programação a programação orientada a objetos, tá? O que é paradigma? É um conjunto de crenças, tá? Então paradigma é um conjunto de informações e crenças, tá? Você programa numa linguagem que é procedural, você vai para uma programação orientada a objetos, você tem uma mudança de paradigma. São conceitos novos, pensamentos novos e forma de agir nova, tá? Linguagens pré-programação orientada a objeto, em essencial, as que comportavam a programação orientada a objeto forneceram o seguinte legado à programação orientada a objeto, tá? Você pega o PHP, por exemplo, PHP 3, ele não tinha programação orientada a objeto, a partir do 4 já surgiu. Então, variáveis portam informações formatada de um número pequeno de tipos de dados embutidos, padrão, default, e estruturas de dados derivam desses tipos de dados básicos, tá? Os procedimentos, métodos, funções, rotinas que podem receber uma entrada, retornar uma saída e manipular os dados. O uso das estruturas de controle, tá? A modularidade, procedimentos agrupados em arquivo, módulos com espaços distintos de nomes para identificadores que não colidam os namespaces, tá? Quais são as novas características, né, numa programação orientada a objeto, que a gente está vendo base dela, né? Os atributos e métodos podem ser referentes a uma classe, todas as suas instâncias, ou uma única instância. O vínculo dos atributos aos métodos, de forma a manter uma interface bem definida para a operação sobre dados e evitar corrupção dos dados, é chamado de encapsulamento, tá? Comentários aqui, então, eu tenho um objeto, ok? Celular, perfeito? Daí eu vou criar uma classe, depois a gente vai ver como fazer isso, mas uma classe que defina esse objeto. Então, abstrata, tá? Classe abstrata celular, ok? O celular, ele tem propriedades. Exemplo, eu tenho uma propriedade que significa on e off, ligado, ok? Está desligado, tá? Para eu alterar essa propriedade, eu normalmente tenho um método, tá? Apertar botão é um método, tá, ok? É um apertar botão. Quando eu aperto o botão, eu seto essa variável que eu tenho na classe, tá? Essa propriedade, para on. Se eu apertar de novo, ele seta para off, conforme eu interajo com o objeto. A forma de interagir encapsulada vem através dos métodos, ok? Então, classe celular, eu tenho propriedade, por exemplo, que é estado, on e off, e eu tenho método, que é apertar botão, tá, ok? O botão liga, né? Liga e desliga.
Quando eu aperto, ele verifica. A propriedade está on, vira off. A propriedade está off, vira on. Entendeu o conceito que está sendo falado aqui? E o encapsulamento é quando você encapsula na sua classe essa informação. Então, só é visível para o próprio celular, ok? Pertence a ele, não pertence ao mundo externo. Eu não posso apertar isso sem estar com ele na mão. Ok? Compreendido o que é encapsulamento? É quando eu pego uma informação e encapsulo em um local acessível somente àquele objeto. O encapsulamento foi responsável pelo conceito de ocultamento de dados. Os dados são do celular, né? Central para a programação orientada a objeto. O encapsulamento pode ser realizado através de convenções. Em Python, por exemplo, o underscore demarca os métodos e atributos protegidos e privados. Ou via recursos, em linguagem como Java, mas mais um método privado só é acrescentado pela própria classe. Encapsulamento incentiva o desacoplamento. Legal? Então, quando um objeto contém outros objetos, diz que a composição dos objetos. A composição de objetos é usada para representar uma relação que tem usualmente chamado de meronímia. Já a herança, quase sempre suportáveis pelas linguagens que utilizam classes, apresenta a relação de isso é um tipo de, ou seja, é uma relação de hiperonimia, cujo resultado final é a árvore taxonômica. Na herança, tipicamente, todos os atributos e métodos da classe pai e mãe estão também disponíveis na classe filha, embora seja comum que algumas características sejam substituídas. Assim, a herança permite o reuso facilitado das características e muitas vezes reflete a relação do mundo real de forma intuitiva. Ambas as composições objeto e herança constituem hierarquia entre as classes e objetos na programação orientada a objeto. Comentários sobre essa parte, tá? Quando eu defino que eu tenho um tipo celular abstrato, ok? Eu vou criar a partir daqui, a herança se torna um objeto concreto, ok? Então, se por acaso eu tenho um tipo de celular abstrato e eu queira criar um celular, eu vou estender essa classe, criando um celular concreto. Nesse celular concreto, eu posso trazer, tá? E essa classe abstrata é chamada de pai. E o objeto concreto é chamado de filho, tá? Então, quando uma classe filho estende uma pai, eu trago com ela algumas características. Por exemplo, dimensão. Todo celular tem uma largura, uma altura e um comprimento. É uma dimensão dele. O peso. Todo celular tem um peso, ok? Todo celular tem um botão. Pode ter ou não um botão, tá? Depende de cada modelo. Mas todo celular tem um modelo, ok? Então, quando eu pego uma classe pai e crio uma classe filha extended, normalmente chama extended, você está criando uma herança, tá? A classe filho herda da classe pai os atributos, pelo menos alguns atributos, pode, ok? Conceito. Então lá, herança múltipla quando ocorre uma classe filha de mais de uma classe, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma herança múltipla, uma classe, ela herdar de uma ou mais classes, tá? Então é uma herança múltipla. Mixin pode ser considerado um tipo específico de herança, embora haja uma diferença crucial. A classe da qual são herdadas as características não é considerada pai e mãe. É uma outra forma de herança. Mixin, ok? Perfeito? Polimorfismo é quando uma rotina pode ser chamada para objetos diferentes. Por exemplo, uma função retorna a cor principal, passa a ser chamada tanto de um objeto da classe imagem quanto da classe vídeo. O polimorfismo é um tipo de abstração que simplifica códigos externos, a hierarquia da classe e uma separação forte das responsabilidades. Exemplo, eu posso ter uma classe que trabalha com imagens e vídeo, ok? Quando eu falo, e eu falo assim, leia. O que eu leio o URL, eu passo ou vídeo ou imagem, e a classe pode trabalhar com os dois ao mesmo tempo. O mostrar, ele pode mostrar ou a imagem ou o vídeo, acessando internamente rotinas diferentes, tá? Funções ou métodos diferentes. Isso é chamado polimorfismo, tá? É a mesma classe, tá? A orientação de vértices para a programação orientada a objeto. Muitas das reconhecidas de reconhecida complexidade. Por exemplo, o princípio da composição sobre herança advoca que a composição de objetos é preferida à herança. O princípio aberto e fechado advoca que as classes e funções devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Subtipos comportamentais fortes, o princípio de substituição, são filhos que mantêm todas as características dos pais. Dito de outra forma, seja uma forma S, uma propriedade de objetos da classe T da classe T, também presentes no objeto S da classe S, tá? Detalhes a mais. Vamos ver um pouquinho falar. Depois do próximo, a gente vai entrar no próximo vídeo, que a gente vai comentar um pouco
sobre críticas à programação orientada a objeto, tá? Então a gente falou aqui as principais características, vou rever com vocês, depois a gente vai, para entender bem o que ela é e os principais tipos, depois a gente vai entrar em críticas, né, sobre a programação orientada a objeto, para a gente ver o lado positivo e o lado não positivo dela, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho, você vai ter sempre o tipo de dado, né, que é o tipo TD, e você vai ter o tipo abstrato de dado TDA, ok? Perfeito? Perfeito? Daí que a gente vai ter? A gente vai ter algumas características com paradigmas anteriores, a gente já comentou, e daí que a gente vai ter aqui, principalmente aqui, atributos e métodos, ok? Que a gente comentou que é bastante importante esse conceito, tá? Você tem um objeto, que vai mapear um objeto no mundo real, ele vai ter atributos são variáveis dele, então tamanho, peso, cor, dimensão. Métodos são interações que faz o objeto. Apertar botão é um método, ele vai mudar o atributo ligado e desligado, tá? Então a gente falou um pouquinho aqui sobre herança. Herança é quando um objeto filho herda a propriedade de um pai. Herança múltipla é quando você herda de mais de um objeto. Polimorfismo é quando alguma rotina pode ser chamada por objetos diferentes, que a gente viu no exemplo da imagem do vídeo, tá? Então é isso que a gente viu nesse vídeo. Próximo vídeo chegando com críticas à programação orientada a objeto, legal? Então espero que tenha compreendido qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa a gente ver junto, tal. Aqui é o conceito fundamental do paradigma, tá? Pra você começar a pensar em programação orientada a objeto. Seja muito bem-vindo ao canal, você que é novo, clica no botão inscreva-se, tá? Dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho com 2 tracinhos em cima, deixa like no vídeo e vê a playlist aqui embaixo, tá? Na playlist vai ter o próximo, a gente vai falar de críticas da programação orientada a objeto e os vídeos anteriores, se quiser começar do início, assim você vai somando conhecimento, tá? Até o próximo vídeo, tchau!